Muitos se dizem servos de Deus, muitos querem servir a Deus, mas têm colocado Deus em segundo plano, Deus em segundo lugar. Meus amigos, se nós realmente queremos ser servo de Deus, filho de Deus, nós temos que ter compromisso com Deus e colocar Ele, a obra de Deus, em primeiro lugar na nossa vida. Muitas pessoas têm colocado Deus em segundo plano. Alguns até ensinam primeiro Deus, depois a família, depois a igreja. Conseguiram separar Deus da igreja. Se Jesus Cristo, Ele é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo de Cristo, não tem como você separar Deus da igreja e colocar a família no meio. Não tem como você separar a cabeça do corpo. Não é verdade? Então, a igreja é Jesus, a igreja é Deus, então a igreja tem que estar em primeiro lugar, depois a nossa vida cotidiana. O problema é que muitos têm colocado a família, o emprego, as coisas dessa vida em primeiro lugar, depois a igreja, depois Deus automaticamente. É o que tem acontecido. Mas fica até o final do vídeo, que Deus tem uma palavra para o seu coração. Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, esse é o nosso canal Espada Cortante. Já convido você a preparar um copo de água como esse, que no final estaremos aqui fazendo a nossa oração da fé para Deus abençoar a sua vida. Preparou o copo com água? Me acompanhe na leitura, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 33. Jesus diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus, nesse versículo, está mandando nós priorizarmos. O que você tem priorizado na sua vida? Você que assumiu o compromisso com o reino de Deus, você que assumiu o compromisso com o Senhor, o que você tem priorizado na sua vida? Aqui Jesus Cristo está mostrando todo o nosso viver diante de Deus. Como nós temos que proceder? Ele começa dizendo, versículo 25 em diante, ele começa falando dos lírios do campo, que não trabalham nem fio, mas mostra toda a sua beleza. Fala dos pássaros que também não trabalham, mas nem ajuntam, mas Deus cuida deles, nenhum deles morre de fome. Jesus Cristo está mostrando que da nossa vida cotidiana, da nossa vida aqui nessa terra, o Senhor está falando que Deus vai cuidar dela. Mas para isso, nós temos que estar voltados para Ele, cuidando das coisas do reino, e aí sim Deus vai cuidar da nossa vida cotidiana. E Jesus diz mais, se os pássaros Deus cuida, quanto mais nós, homens de pequena fé. Mas Cristo está mostrando que a nossa preocupação, em primeiro lugar, a obra de Deus, depois as coisas dessa vida. Jesus não está mandando ninguém deixar de lado família, não está mandando ninguém deixar de lado emprego, familiares, a nossa vida aqui. Jesus não está falando para ninguém deixar de se divertir. Não está falando isso. O que o Mestre está mostrando é que nós temos que ter prioridade. Em primeiro lugar, o reino de Deus, a obra de Deus, a nossa comunhão com Deus. Ou seja, se eu me preocupar com o reino de Deus, com a obra de Deus em primeiro lugar, eu estou me preocupando com a minha salvação. Depois, meus amigos, com certeza, Deus vai estar cuidando da nossa vida cotidiana. O problema é que muitas pessoas têm priorizado as coisas desta vida e têm deixado Deus de lado, têm deixado Deus em segundo plano. Tem pessoas, meus amigos, que não têm se preocupado com a obra de Deus, com o reino de Deus e se dizem servos de Deus. Meus amigos, nós não podemos ser assim. Você que está me ouvindo nesse momento, meu irmão, nós não podemos ser pessoas que vai na igreja e dá 1 hora de culto para Deus e está bom. Isso não é a obra de Deus. Meus amigos, Deus quer que nós nos preocupamos com a obra, nos preocupando com o reino dele, nos preocupamos em trabalhar, em servir a Deus. E aqui Jesus Cristo, ele mostra que nós temos que se preocupar em primeiro lugar com o reino de Deus, em primeiro lugar com a obra dele, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Veja que Jesus Cristo está falando que é uma coisa que acontece automaticamente. Se eu priorizo a obra de Deus, Deus vai cuidar da minha vida. Lembra que Davi fala no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará? Essa palavra é fiel e verdadeira. Mas ele está dizendo, o Senhor sendo meu pastor, nada irá me faltar. Mas ele, Davi,
se colocava na condição de ovelha do Senhor. Deus é que coordenava a vida de Davi. Deus é quem dirigia a vida dele. Então, Deus cuidava da vida dele. Meus amigos, aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo de número 1 ao versículo 4, nós temos um exemplo grande de uma pessoa que se preocupou com o reino de Deus. O versículo 1 diz assim: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos. Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Jesus Cristo mostrando aqui a oferta de uma viúva pobre e a oferta dos ricos. Os ricos davam grande soma de dinheiro porque não lhe faziam falta. Depositavam grande soma de dinheiro porque estava sobrando. Mas essa viúva pobre, preocupada com a obra de Deus, querendo fazer também a obra de Deus, ela deu ali tudo quanto ela possuía, 2 pequenas moedas para ajudar na obra de Deus. Ela não aceitou ficar de fora desse momento santo que era contribuir com a obra de Deus. Meus amigos, Jesus Cristo olhando, observando, chamou os apóstolos e mostrou para eles o que é se preocupar com o reino de Deus, o que é a obra de Deus. E falou: essa viúva pobre deu mais do que todos os outros, porque ela deu aquilo que lhe fazia falta. Meus amigos, os apóstolos ficaram assim meio que atordoados, sem saber o que estava acontecendo, mas Cristo mostrou para eles que a nossa fé em Deus não depende se nós temos ou não temos muito dinheiro, não depende do que nós temos. Jesus está mostrando que para nós sermos fiéis a Deus, nós temos que demonstrar nossa fé no Senhor. Essa mulher priorizou o reino de Deus. Com certeza, a vida dela, Deus cuidou. Faltou o pão para ela no outro dia? Claro que não, porque Deus cuidou da vida dela. Meus amigos, eu não estou mandando você dar o seu dinheiro para Deus, não. Eu quero mostrar para você que essa mulher priorizou o reino de Deus. Ela priorizou participar desse momento santo da obra de Deus. E, meus amigos, quantas pessoas têm se preocupado com o trabalho, têm se preocupado com família, têm se preocupado em se divertir, distrair, viajar, curtir a vida, mas têm colocado Deus em segundo plano. Você pode fazer tudo isso, mas não deixe de priorizar Deus na sua vida, porque é Ele que vai nos dar a salvação. As coisas dessa vida são coisas passageiras, mas a salvação nossa, ela é eterna. Então, meu amigo, você que está me ouvindo neste momento, você que recuou na fé, você que está relaxado na obra de Deus, se fortalece, se levanta, se erga e pegue firme na obra do Senhor. Jeremias 48:10, a Bíblia diz: maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Não relaxe na obra de Deus. Não faça a obra de Deus de qualquer maneira. Dê valor à obra de Deus. Deus nos valorizou dando Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar, para que nós tivéssemos acesso à salvação. E completa o versículo de Jeremias 48:10. E também maldito é aquele que preserva a sua espada do sangue. A espada de um soldado de Cristo tem que estar manchada de sangue. Ou seja, você está na guerra, você está lutando. Você não pode fugir das guerras. Você não pode fugir das guerras do Senhor. Você não pode fugir das lutas. As lutas de Deus. Nós temos que estar aí como um bom soldado de Cristo, combatendo esse bom combate da fé, para tomarmos posse da vida eterna. Meu amigo, minha amiga, você, meu irmão, que você possa colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. E com certeza, as outras coisas, deixa que Deus vai estar cuidando na sua vida. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Pega agora o seu copo com água. Altíssimo Deus e poderoso Pai. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de promessas, Deus que cumpre suas promessas, Deus que não falha, Deus que não deixa nenhum daqueles que confiam em Ti ser confundidos. Eu quero colocar nas Tuas mãos agora, Senhor, cada pessoa que está comigo orando agora neste momento. Eu quero colocar em Tuas mãos essa pessoa que chegou agora, Senhor, e acessou o nosso canal. Eu quero passar para Tuas mãos, meu Deus.
e que essa pessoa, a partir de hoje, passe a ser vitoriosa, meu Pai. Que ela possa enxergar, meu Pai, a tua obra com outros olhos, meu Deus. Essa pessoa que estava desanimada, fraca na fé, que ela possa se fortalecer neste momento, meu Deus. Que ela possa priorizar o teu reino. Ó Senhor, eu oro assim, determinando a vitória na vida desta pessoa, Senhor. Ela se fortalecendo na fé, Senhor. E que a partir de hoje, meu Deus, ela se erga, ela se levante na tua presença e seja, meu Pai, um verdadeiro soldado de Cristo. Porque diz a tua palavra que nenhum soldado em serviço se embaraça com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Senhor, eu coloco esta pessoa nas tuas mãos. Pai Santo, que só possa colocá-la de pé, levantando ela, e ela sendo vitoriosa, tomando posse da vitória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Beba agora da sua água em nome de Jesus. Agora, meu amigo, aceite a Cristo Jesus como teu único e suficiente Salvador pessoal, tornando-se assim um só corpo com Ele, através da Igreja Evangélica Pentecostal, conforme Mateus 28, versículo 19 e 20. E, meus amigos, nós não vivemos fora das organizações. Nela nós nascemos, vivemos e morremos. A igreja física, ou seja, os templos, são também organizações. E a igreja cristã, não cientificamente cristã, nem nominalmente cristã, ela é a embaixada de Deus com seus embaixadores, e eles te receberão e darão legalidade aos seus atos de fé diante de Deus e no reino de Deus. E escreverão seu nome através desses embaixadores no livro da vida. As autoridades deste mundo, elas não podem fazer isso, mas os embaixadores, esses sim. Por isso, procure a igreja de Deus e congregue nela, tornando-se assim um só corpo com ela, e siga as instruções de Deus que Ele ordenou através do envio dos seus embaixadores, conforme Lucas 10:16. Que Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal se não é inscrito ainda, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos nas redes sociais. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.